Você já pensou intensamente em alguém e, segundos depois, essa pessoa te mandou uma mensagem ou apareceu de repente? Ou talvez tenha aberto um livro em uma página aleatória e encontrado exatamente as palavras que você precisava ler naquele momento. Talvez tenha vivido uma sequência de coincidências tão precisas que pareciam coreografadas por uma inteligência invisível. Se isso já aconteceu com você, precisa saber de algo. Não foi imaginação. Nas trilhas ocultas da existência, existe um tecido invisível que conecta pensamentos, eventos, pessoas e energias. Um idioma secreto que não se escreve com palavras, mas com símbolos, repetições, encontros inesperados e sinais sutis. Esse idioma sagrado tem um nome: sincronicidade. Mas a sincronicidade não é acaso, não é sorte, é a manifestação concreta de um princípio espiritual profundo. Tudo o que acontece no plano visível tem uma raiz no plano invisível. E quando duas linhas da realidade se cruzam sem causa aparente, mas com um significado poderoso, é porque sua alma e o universo estão dançando em perfeita harmonia. Este vídeo não é apenas uma reflexão sobre coincidências, é uma revelação sobre a verdadeira natureza da realidade. Vamos explorar por que aquilo que você busca também está te buscando, como as sincronicidades atuam como mensagens da alma, e como você pode afinar sua percepção para ler conscientemente o código oculto que rege o fluxo da sua vida. O universo pode nos falar através de números repetidos, encontros inesperados, repetições incomuns ou sonhos que se tornam reais. E se cada sincronicidade fosse um sinal cósmico, uma pista sutil indicando que você está no caminho certo ou que é hora de mudar de direção? Nesta jornada, você vai descobrir o que é realmente a sincronicidade sob uma perspectiva esotérica, como as antigas tradições entendiam esse fenômeno, como distinguir uma verdadeira sincronicidade de uma simples coincidência e como o inconsciente, a alma e o universo conspiram em silêncio para te guiar. Porque quando você começa a prestar atenção às mensagens do universo, toda a sua realidade começa a se transformar. A sincronicidade é como um sussurro entre dimensões. É a forma que o invisível encontra para se revelar no mundo material, te lembrando que nada está separado, tudo está conectado e que você faz parte de um plano muito maior do que imagina. Prepare-se para abrir os olhos da alma, conectar-se com o mistério e começar a ler o mapa oculto do destino. Porque você não está aqui por acaso. Você está aqui porque aquilo que você busca desde sempre também está te buscando. A ideia de que os acontecimentos da vida não são meras coincidências, mas partes de uma rede invisível de significados, não é nova. Muito antes da psicologia moderna tentar definir a sincronicidade, os antigos sábios já falavam de uma ordem oculta que tece a existência com fios invisíveis. Na Grécia Antiga, o destino não era visto como uma sucessão de eventos ao acaso. Filósofos e poetas falavam das moiras, 3 figuras divinas que teciam o fio da vida de cada ser humano. O interessante é que esse tecido não era linear nem mecânico. Era uma dança cósmica, onde as escolhas, os pensamentos e os desejos da alma influenciavam a trama do tempo. Em outras palavras, o destino não estava escrito, mas também não era sorte. Era uma criação compartilhada entre o ser e o universo. Essa visão também aparece em tradições orientais. No hinduísmo, o conceito de karma é mais do que uma simples relação de causa e efeito. É uma rede vibratória de ações, pensamentos e emoções que não apenas afeta o que você vive, mas também quando e como você vive. Nesse contexto, as sincronicidades são vistas como efeitos de uma profunda conexão espiritual, sinais de que a alma tocou o seu próprio centro e o universo responde com reflexos precisos. Os taoístas, por sua vez, falavam do Tao, o fluxo harmônico do cosmos. Segundo essa filosofia, quando o ser humano age em sintonia com o Tao, tudo flui naturalmente. Os encontros certos, as respostas exatas, os eventos milagrosos surgem sem esforço, não porque foram forçados, mas porque a pessoa aprendeu a vibrar em harmonia com o movimento oculto do universo.
Até mesmo no esoterismo hermético, tradição mística que influenciou o Renascimento, encontramos esse princípio. A famosa frase, como é acima, é abaixo, fala de um espelho entre planos. O que acontece no mundo material reflete algo que já ocorreu no plano sutil. O que parece acaso é, na verdade, um eco de um movimento energético anterior. Assim, as sincronicidades seriam a manifestação visível de uma conexão invisível entre sua alma e o fluxo do todo. No século XX, o psiquiatra suíço Carl Jung foi o primeiro a usar o termo sincronicidade, a observar em seus pacientes coincidências entre eventos externos e emoções, sonhos ou intuições profundas. Para Jung, essas coincidências cheias de significado eram expressões do que chamou de inconsciente coletivo. Uma vasta matriz simbólica que conecta todos os seres humanos em níveis arquetípicos e espirituais. O fascinante é que Jung não via a sincronicidade apenas como psicologia, mas como uma forma de comunicação entre a alma e o universo. Uma ponte entre o interno e o externo, onde o tempo deixa de ser linear e o significado surge como uma revelação súbita. Hoje, com a expansão da consciência, voltamos a essa ideia ancestral com um novo olhar. Percebemos que a vida não é uma sequência mecânica de eventos, mas uma sinfonia cósmica que responde à vibração da nossa consciência. Então, as sincronicidades são o universo nos guiando através de símbolos, reflexos e encontros que apenas o coração desperto consegue compreender. Por isso, em cada número repetido, em cada frase que aparece em diferentes lugares, em cada coincidência inexplicável, há uma voz te chamando, uma força além do acaso dizendo: siga por aí, isso é para você, você não está sozinho. Na próxima parte, exploraremos os mecanismos mais profundos dessa dança invisível. Como a sincronicidade realmente age? Por que ela se manifesta? E qual o papel da frequência interna em atrair esses pequenos milagres cotidianos que transformam sua realidade? Imagine por um instante que o universo é uma rede viva e imensa, como uma teia feita de energia pura. Cada pensamento, emoção ou intenção que você emite, consciente ou inconscientemente, é uma vibração que percorre essa rede. Essa vibração não desaparece, ela se propaga, se conecta, busca o seu eco e em algum ponto do espaço-tempo encontra o seu reflexo. Esse reflexo pode assumir muitas formas. Uma pessoa que aparece exatamente quando você mais precisa, uma mensagem que ressoa com o seu dilema interior, ou um acontecimento que, sem explicação lógica, se encaixa com precisão milagrosa. Isso é a sincronicidade. Mas como funciona esse mecanismo tão sutil, quase mágico? Primeiro, é preciso entender que a realidade não é um mecanismo físico isolado, e sim uma teia energética e informacional. Tudo vibra, tudo emite uma frequência, e você não é um mero observador passivo dessa realidade. É um nó ativo, uma antena emissora e receptora dentro desse campo vibracional. Quando você pensa com clareza, sente com intensidade e deseja com sinceridade, cria uma onda coerente. Essa onda se transforma em um chamado, uma invocação, uma intenção lançada ao tecido da existência. E esse tecido, que não é morto nem surdo, responde. Responde com um sinal, uma coincidência cheia de significado, uma sincronia que rompe o padrão do comum. Esse princípio funciona porque a vibração interna gera a atração externa, não no sentido superficial de atraia o que você pensa, mas sob uma lógica muito mais profunda. Você atrai o que você é, no nível mais íntimo da sua consciência.
Se você vibra na frequência do medo, atrairá reflexos de insegurança. Se vibra na frequência da paz, da compaixão ou do amor verdadeiro, o universo responderá com a mesma vibração. A sincronicidade, então, é uma manifestação de coerência entre o interno e o externo. Não se trata de casualidade, mas de ressonância. Não é magia, é alinhamento. Vamos ver um exemplo. Imagine que há dias você sente uma inquietação profunda, uma vontade de mudar o rumo da sua vida, mas não sabe como. Numa tarde qualquer, sente o impulso de entrar numa livraria sem motivo aparente. Você anda pelos corredores e, de repente, um livro cai, bem na sua frente. Você o abre e, nas primeiras páginas, encontra exatamente a ideia que precisava para tomar a sua decisão. Foi acaso? Talvez. Se olharmos superficialmente, sim. Mas, num plano mais sutil, aquela situação foi uma resposta energética ao seu estado interior. Você vibrou uma pergunta e o universo respondeu com uma chave. Não foi o livro, foi a sua frequência. Foi a sua alma falando com o universo e o universo respondendo. Esse fenômeno acontece com mais frequência quando você está presente, conectado consigo mesmo, ou em momentos de transformação interna. A sincronicidade costuma aumentar durante crises pessoais, mudanças profundas, despertares espirituais ou decisões de vida importantes. Por quê? Porque a sua energia se torna mais intensa, mais autêntica, mais aberta, e o universo sempre responde ao chamado da verdade interior. Mas há algo crucial. A sincronicidade não controla o seu destino, ela o revela. Mostra caminhos, mas não obriga a segui-los. Ela oferece sinais, mas é você quem escolhe lê-los ou ignorá-los. É uma guia, não uma imposição. Por isso, para que ela se torne uma aliada real, é preciso desenvolver um dom muito refinado: a atenção consciente. Sem atenção, a sincronicidade passa despercebida. Sem abertura, vira apenas ruído de fundo. Mas quando você está desperto, honra suas emoções e ouve sua intuição, o universo se transforma em um espelho. Um que não reflete apenas o que você faz, mas aquilo que você está pronto para ver. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo. Exploraremos os matizes, contradições e mistérios da sincronicidade, porque nem todos os sinais são o que parecem. Às vezes, a coincidência mais estranha é, na verdade, a porta mais direta para uma revelação da alma. Falar sobre sincronicidade é entrar numa zona liminar, um território onde o racional perde a sua rigidez e o simbólico ganha poder. É fácil se encantar com a ideia de que o universo nos envia sinais, de que há mensagens ocultas nos acontecimentos do dia a dia, mas é também fácil cair em ilusões, porque nem tudo que parece síncrono realmente é. Distinguir entre um sinal verdadeiro e uma ilusão do ego é um dos maiores desafios do caminho espiritual. A sincronicidade, por definição, é uma coincidência carregada de significado, mas não de causalidade. E esse significado não é algo que possa ser medido por instrumentos científicos nem validado por estatísticas. É algo que se reconhece internamente, como uma ressonância profunda na consciência. No entanto, esse reconhecimento exige maturidade espiritual, pois, sem ela, o que se acredita ser sincronicidade pode se transformar num jogo do desejo, uma projeção do medo ou uma validação inconsciente de padrões mentais. Aqui está a primeira grande paradoxo. Quanto mais ansiosamente você busca sinais, mais você os força, e menos autênticos eles se tornam. O ego é astuto. Ele aprende rápido o idioma dos símbolos. Sabe que números repetidos, nomes que surgem várias vezes, sonhos premonitórios ou encontros casuais despertam em nós uma sensação de destino, mistério e propósito. Mas o ego também sabe disfarçar a obsessão como intuição, o medo como profecia e a ansiedade como certeza. Então, o que fazer diante desse dilema? Como distinguir uma verdadeira sincronicidade de uma ilusão?
A resposta não está nos eventos externos, mas sim na vibração interna que esses eventos despertam em você. Uma sincronicidade real não causa ansiedade, causa clareza. Ela não aparece como uma urgência que consome, mas como uma brisa suave que organiza. Não é uma mensagem que te impulsiona a agir cegamente, mas uma revelação que te convida a enxergar além do óbvio. Há, contudo, um segundo nível, mais complexo. Existem sincronicidades que não vêm como guia, vêm como prova. O universo nem sempre age como um conselheiro gentil. Às vezes, atua como um espelho implacável. Uma pessoa surge na sua vida no momento exato. Parece se encaixar perfeitamente, como se o destino tivesse unido vocês. Mas logo, velhos conflitos reaparecem. Feridas se abrem e você percebe que o universo não estava te dando o que você pediu, estava te mostrando o que ainda não foi curado. Esse tipo de sincronicidade não é falsa, é brutalmente honesta. E nos lembra uma verdade desconfortável. A sincronicidade nem sempre mostra o caminho que você quer trilhar, mas sim o que você precisa enfrentar. É nesse ponto que a atenção espiritual se torna essencial. Não basta ver o símbolo, é preciso discernir o significado. E para isso, é preciso observar o corpo, o coração e a energia. O evento te expande ou te contrai? Traz paz profunda ou urgência mental? Ressona com a sua alma ou alimenta as suas carências? Essas perguntas não têm respostas automáticas. Exigem pausa, contemplação, silêncio. Porque a sincronicidade não é uma fórmula matemática, é uma dança entre o seu nível de consciência e a resposta do universo. E como toda dança, é preciso ouvir o ritmo, sem se apressar, sem querer controlar. Por isso, um dos princípios fundamentais no Arte Ver de Viver em Sincronia é a humildade espiritual. A humildade de reconhecer que nem toda mensagem é para você, de aceitar que às vezes você não entenderá o sinal por meses, talvez anos, e de saber que o verdadeiro poder não está em ver mais sinais, mas em interpretar profundamente os que já recebeu. E por fim, chegamos ao paradoxo suprema. A sincronicidade não pode ser buscada, apenas reconhecida. No instante em que você tenta provocá-la, ela se esconde, mas quando você solta o controle, ela aparece. A sincronicidade não se submete ao desejo, ela se manifesta na rendição. E é justamente quando você deixa de exigir respostas e começa a viver a partir do centro do seu ser, que eventos, pessoas e símbolos certos se revelam com a precisão de uma inteligência cósmica que sempre esperou o seu despertar. Na próxima parte, exploraremos como cultivar essa abertura espiritual sem cair na superstição e como transformar a sincronicidade em uma aliada diária, não como um oráculo externo, mas como uma bússola silenciosa da alma. Entender a sincronicidade não é suficiente. É preciso vivê-la, respirá-la e integrá-la no dia a dia como uma forma de perceber a realidade além do ruído superficial. A sincronicidade não é uma exceção à regra. Ela é a regra de um universo consciente. O problema é que a maioria das pessoas vive desconectada dessa verdade. Nesta sessão, exploraremos como você pode começar a sintonizar com o fluxo sincrônico da vida, não pela superstição, mas por meio de uma consciência afinada e vibrante. O primeiro passo, talvez o mais crucial, é a atenção plena. A sincronicidade não é o universo começando a falar com você. É você começando a ouvi-lo. E para isso, é necessário sair do piloto automático, da pressa mental, da necessidade de controlar tudo. A sincronicidade vive no presente. Somente quando você habita o aqui e o agora, com todos os seus sentidos e sua alma desperta, começa a perceber os fios invisíveis que o conectam a tudo o que o cerca. 1. Cultive a arte da observação simbólica. O universo se comunica por símbolos, não por discursos.
Aprenda a observar o que antes passava despercebido. Quais palavras se repetem nas suas conversas? Quais números aparecem em sequência? Quais músicas tocam quando você mais precisa? Quais nomes, animais, cores ou frases surgem em momentos-chave? Não se trata de interpretar tudo como um sinal, mas de reconhecer os padrões que emergem. Tenha um caderno de sincronicidades. Anote o que acontece, o que você sentiu, o que pensava no momento. Com o tempo, perceberá que não eram coincidências, eram mensagens. 2. Sintonize com a sua frequência interna. A sincronicidade responde à sua vibração. Quando há caos interno, você atrai confusão. Quando há coerência entre o que pensa, sente e faz, o universo se alinha com você. Por isso, cultive práticas que elevem sua frequência. Medite regularmente, conecte-se com a natureza, rodeie-se de beleza e silêncio, pratique a gratidão diariamente. Essas ações limpam seu campo energético e o tornam receptivo ao sutil. 3. Não persiga sinais, viva com propósito. A sincronicidade não é um oráculo para prever o futuro, mas uma bússola para o presente. Quanto mais você persegue sinais, mais os força e mais se afasta do fluxo natural. Mas, quando vive com intenção clara, agindo com o coração e não pela falta, o universo responde em espelho. Pergunte-se todos os dias: estou caminhando com propósito ou esperando que algo externo me dê um? A sincronicidade surge não para substituir sua vontade, mas para fortalecê-la. 4. Honre suas intuições, não suas suposições. A intuição é a voz silenciosa da alma. A suposição é o eco barulhento do ego. Aprenda a diferenciá-las. A intuição não precisa de explicações. Ela é uma certeza serena. A suposição busca justificativas o tempo todo. É uma ansiedade disfarçada de mensagem. Se uma sincronicidade te enche de obsessão, te impulsiona a agir por impulso, ou te faz sentir que algo precisa acontecer, talvez não seja a sincronicidade. Talvez seja apenas projeção. 5. Agradeça antes de entender. Nem toda mensagem chega com um manual de instruções. Algumas sincronicidades só fazem sentido com o tempo. Por isso, em vez de se desesperar tentando entender tudo, agradeça. A gratidão afina a alma, e uma alma afinada escuta até o que ainda não foi dito. Viver em sintonia com a sincronicidade não é viver esperando milagres. É viver sabendo que o milagre é a própria realidade, quando vista com olhos despertos. Você não precisa de sinais para saber que está sendo guiado, mas se viver em coerência, com o coração aberto, as sinais virão. E aquilo que hoje parece uma simples coincidência se tornará um idioma, o idioma da alma, em diálogo constante com o todo. Neste ponto, a sincronicidade deixa de ser apenas um conceito curioso ou um fenômeno místico. Ela se revela pelo que realmente é, a linguagem secreta do universo em constante diálogo com a sua consciência. Já não falamos de meras coincidências, mas de mensagens significativas que emergem quando a alma está pronta para recebê-las. A sincronicidade não é um mecanismo externo criado para te agradar, mas um reflexo interno que revela quem você é e para onde está vibrando. Ela não acontece para te convencer de algo místico, acontece porque nos níveis mais profundos do seu ser, você mesmo invocou uma resposta. E essa resposta não chega com barulho, mas com símbolos. Ela não se impõe, se insinua. Não força, guia. É um sussurro suave entre as dobras do tempo, um eco da alma conversando consigo mesma através do mundo. Vivemos em uma época em que muitos buscam certezas, sinais e validações externas. E em meio a tanto ruído, a sincronicidade age como uma bússola sutil, que não aponta para o norte,
mas para o seu centro. Porque o verdadeiro caminho espiritual não é buscar fora, mas escutar dentro. E a sincronicidade, em sua essência mais pura, é o reflexo exato do seu estado interior projetado nos espelhos do mundo. Quando você entende isso, não caminha mais esperando milagres. O ato de caminhar se torna um milagre. Habitar cada instante com atenção, abertura e intenção clara te transforma em um co-criador consciente da sua realidade. E esse é o maior presente que este conhecimento pode te oferecer. Entender que você não está isolado, perdido nem esquecido. Que aquilo que você busca também está te buscando. Cada pensamento sincero, cada emoção verdadeira, cada ato que nasce da alma ativa um reflexo no tecido do universo. Assim, o que parecia casualidade se torna certeza. O que parecia desconectado revela um padrão. E o que chamava de acaso mostra-se como destino em movimento. Este é o seu chamado para viver com presença, parar de ignorar os sinais. Confiar na sua intuição como a ponte entre sua consciência e o mistério. Crie uma vida em que a sincronicidade não seja exceção, mas uma constante. Porque quando você se alinha com a sua verdade mais profunda, o universo inteiro conspira, não para te agradar, mas para te despertar. E nesse despertar, você verá que cada número, cada frase, cada pessoa que surge no momento exato não está ali por acaso. Está ali porque você a chamou, com sua vibração, com sua busca, com sua evolução. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal para continuar explorando as verdades ocultas que a vida sussurra àqueles que ousam escutar. Deixe seu like se sentiu algo se ativar dentro de você. Compartilhe este vídeo com outras almas buscadoras. E conte nos comentários, qual foi sua experiência mais poderosa com a sincronicidade? Quais sinais o universo tem te enviado ultimamente? Porque talvez, enquanto você escreve sua história, o universo já esteja desenhando a próxima mensagem para você. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.